Salve, salve! Bora continuar nossos estudos de soluções. Hoje a gente vai falar de misturas sem reação. Saudações, senhoras e senhores, professor Felipe Garcia na área. Estamos aí mais uma vez dando aquela aulinha caprichada de química para vocês. Se esse canal tá te ajudando a conquistar, chegar mais perto do teu objetivo, a conseguir estudar melhor química, entender melhor, exercitar, conseguir ter mais segurança nesse estudo dessa matéria que acaba sendo meio odiada injustamente, na minha opinião. Dá um like aí, considera se inscrever no canal, ativar os sininhos, me seguir lá no Instagram e sem mais delongas, recomendar o vídeo para seus amigos também é bom, né? Sem mais delongas, bora pro conteúdo. Reduzido aqui ao meu tradicional cantito da direita. A gente vai começar introduzindo a mistura sem reação de N soluções. E a gente tem três tipos de mistura que a gente pode fazer. A gente pode misturar soluções que têm o mesmo soluto, tipo duas soluções de HCl. A gente pode misturar soluções que têm solutos diferentes. E esses solutos diferentes podem ter um íon em comum, tipo NaCl e HCl. Ou não ter nenhum íon em comum, tipo NaCl e K2SO4. Beleza? Então a gente pode misturar todos esses tipos de solução. Mesmo soluto, solutos diferentes tendo íon em comum, solutos diferentes sem íon nenhum em comum. Lembrando que aqui não tem reação. E aí as fórmulas gerais em termos de concentração comum e molaridade, a gente vai ter C1V1 mais C2V2 mais C3V3, até CnVm igual a CfVf. Lembrando que C1V1 é a mesma coisa que a massa do soluto na solução 1. C2V2 é a massa do soluto na solução 2. Então aqui é como se eu estivesse somando as massas, né? A massa do soluto ela vai ser conservada. Quando eu misturar as duas soluções, se tem 10 gramas de soluto em uma e 15 na outra, a solução final vai ter 25 gramas de soluto. Então aqui o que eu estou fazendo é somar as massas de soluto. Massa de soluto na solução 1, mais a massa de soluto na solução 2, mais a massa de soluto na solução 3, igual a massa de soluto final a massa de soluto na solução final. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui é essa multiplicação de C1V1, C2V2, C3V3, mais CnVn, é N soluções contendo soluto. Beleza? Cada um na sua concentração. A mesma coisa serve para a molaridade. A única diferença é que a concentração é a concentração molar, né, em mol por litro. Mas se eu estou multiplicando o MV, eu estou falando aqui o número de mols de soluto na solução 1, mais o número de mols de soluto na solução 2, mais o número de mols de soluto na solução 3. E no final, na solução final, eu vou ter esses números de mols somados. Se eu tenho 1 mol de soluto na solução 1, 2 mol na 2, 3 mol na 3, no final vai ter 6 mol. Entendeu? Então o que eu estou fazendo aqui nada mais é do que somar as massas quando eu falo de concentração comum e as molaridades quando eu falo, e os mol, o número de mols, quando eu falo de molaridade. Beleza? Vamos ver alguns exemplos aí, como a gente sempre faz, para não ficar só no âmbito teórico. Primeiro caso aqui, soluções de mesmo soluto. A gente tem duas soluções. A solução 1 tem 80 gramas por litro de NaOH, um volume de 140 ml, e a solução 2 tem 20 gramas por litro de NaOH e um volume de 260 ml, e a gente quer saber a concentração final do NaOH. Então, jogando na nossa relação, C1V1 mais C2V2 igual a CfVF. Aqui são só duas soluções, então C1V1, C2V2. Beleza? C1V1, 80. E aqui vem aquela dúvida. Felipe, preciso mudar para litro? Para você que está perdido ainda, não consegue fazer operações com soluções, não sabe quando tem que usar ml, litro de um lado do outro, eu vou deixar um card aqui em cima no vídeo e um link na descrição para você ver a playlist completa de soluções, entender tudo sobre unidade de concentração e tudo sobre operações com soluções, com exercícios, beleza? Então, vamos lá. A gente pode usar em ml se a gente usar ml em tudo. E aí o volume final, obviamente, tem que ser usado em ml. Se a gente usar litro, tem que usar litro em tudo. Esse é o único mole que você não pode dar em hipótese alguma. Beleza? Então aqui a gente tem C1V1 mais C2 é 20 gramas por litro vezes 260. Isso aqui vai dar a concentração final vezes o volume final. A gente sabe qual é esse volume final, porque a gente sabe quais são os volumes que são adicionados. Então aqui eu tenho 260 mais 140 ml. E aqui a concentração final vai ser 80 vezes
140. 8 vezes 14, 8 vezes 4, 32. 32 mais 80, 112. Então, 112 com 2 zeros. 2 vezes 26, 52. 52 mais 2 zeros. E isso aqui tudo dividido pelo volume de 400, que é 140 mais 260. 11.200 mais 5.200 dá 16.400. 16.400 divididos por 400, eu consigo simplificar aqui os dois zeros. Não simplifica 4 não, calma aí. Não simplifica 400, a concentração dá 16, não, pelo amor de Deus. 164 dividido por 4, que vai dar 41 gramas por litro. E agora eu peço 1 minuto da sua atenção para ouvir a palavra do empirismo. Se liga, quando a gente faz uma diluição, quando a gente faz uma mistura sem reação, o que faz sentido? Que a concentração final que você encontra esteja entre uma e outra. A gente tem uma solução de NaOH 80 gramas por litro. A gente tem uma solução de NaOH 20 gramas por litro. Se eu botar metade de cada uma, a concentração vai ficar, em termos de volume, a concentração vai ficar no meio entre 80 e 20. Ou seja, eu tenho 60 valores de intervalo ali, 80 menos 20 dá 60, a concentração ficaria 50, se eu usasse o mesmo volume dos dois. Quanto mais volume de 20 gramas por litro eu uso, mais a concentração se aproxima de 20. Quanto mais volume de solução 80 gramas por litro eu uso, mais ela se aproxima de 80. Por isso aqui, o 41 está mais próximo de 20 do que de 80. Ele tem 21 unidades de diferença com 20. Ele tem 39 unidades de diferença com 80. Por quê? Porque eu usei um volume de 260 para a solução 20 gramas por litro e de 140 para a solução de 80 gramas por litro. Então a concentração final está mais próxima de 20 gramas por litro, porque eu usei o maior volume dessa solução quando eu fiz a mistura. Beleza? Isso aí é um raciocínio que você tem que ter. Ele tem que estar fluido na tua mente para você conferir se a tua resposta deu certo. Agora vamos ver o exemplo 2 aqui. Esse exemplo é bem especial. Presta atenção. Se ficar com dúvida, deixa aqui nos comentários. Solutos diferentes com íon incomum. A primeira solução, a gente tem uma solução de cloreto de cálcio, CaCl2, concentração 0,25 mols por litro e um volume de 330 ml. A segunda solução, a gente tem ácido clorídrico, 1,5 mol por litro e volume de 670 ml. E eu quero saber a molaridade final de H+, de Cl- e de Ca2+. Começa pelo íon incomum, beleza? Obviamente depende do que a questão te pede, né? Mas vamos ver o íon incomum aqui, beleza? Primeiro, a primeira coisa que a gente faz, primeiro é ótimo, né? A gente vai fazer a reação de ionização, dissociação das espécies. Por que isso, Felipe? Porque quando eu fizer isso, eu vou ver a proporção entre as espécies que geram e as espécies geradas e as que formam. Então aqui olha que interessante. 1 mol de CaCl2 vai gerar 2 mols de Cl-, porque a fórmula é CaCl2. E agora vamos ver para o HCl. Para o HCl, eu gero 1 mol de H+, mais 1 mol de Cl-. Então, para o HCl já é 1 para 1. Então, aqui já é 1 mol gerando 1 mol. Felipe, o que isso vai mudar na hora que eu jogar na relação? Presta muita atenção. A concentração que a gente tem aqui em cima é de CaCl2, não é de Cl-. A gente sabe que 1 de CaCl2 gera 2 de Cl-. Então, a concentração de Cl- ela tem que ser multiplicada por 2. Para a gente achar esse valor dessa concentração. Entendeu? A gente tem que multiplicar a concentração de CaCl2 por 2 para achar a de Cl-. Então, o que eu posso concluir aqui? Esse colchete aqui quer dizer concentração. Concentração de CaCl2 vezes 2 é igual a concentração de Cl-. Essa é a relação que a gente tem que ter. Na fórmula, a gente vai usar a molaridade do CaCl2. É só a gente multiplicar ela por 2. Se ligou? Esse é o esquema quando a gente faz a dissociação
E não é 1 para 1. A gente tem que multiplicar pelo valor que é o coeficiente estequiométrico da espécie dissociada. Então aqui a gente vai ter o quê? M1, V1. Vamos fazer organizado aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó. Primeiro, para o íon Cl-, duas vezes M1V1. Por que duas vezes? Porque 1 mol de CaCl2 dá 2 mol de Cl-. Então a concentração de CaCl2 tem que ser multiplicada por 2 para eu achar a concentração de Cl-, que é o que a gente quer achar aqui. E o M2V2, Felipe, eu preciso multiplicar? Não, porque a proporção do HCl para o Cl- é 1 para 1. Então a concentração de HCl já vai ser a concentração de Cl-. Se ligou? Para a solução 2. Então, ó, a concentração de HCl ela é igual à concentração do Cl-. Fez sentido? E aqui, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Não deixa passar, não acumula dúvida não, fi. E aí, 2 vezes M1 é 0,25, então 2 vezes 0,25. Qual é o volume que está aqui? 330 ml. Vamos usar em ml aqui para facilitar nossas contas. Não esquece que se não usar em ml aqui, quiser usar em litro, não tem problema, só tem que lembrar de usar todas as unidades de volume em litro. HCl é 1,5, 670. Então aqui, 1,5 vezes 670. Essa aqui vai ser a molaridade final para o cloreto e o volume final vai ser os 330 mais os 670, que vai dar 1000, obviamente. Fiz um valor amigável aí. Então, molaridade final para o cloreto, 2 vezes 0,25, 0,5. 0,5 vezes 330 vai dar 115. 115 não, 165. 165. Então aqui eu vou ter 165 mais 1,5 vezes 670. 670 dividido por 2 dá 335. 335 mais 670 dá 1005. Beleza? E isso aqui tudo dividido pela soma ali do outro lado, que vai dar 1000. Felipe, eu não consigo fazer conta rápido assim. Faz do jeito que você erra menos, beleza? Aqui eu estou fazendo o que eu posso de cabeça. E aí, essa soma de 165 mais 1005 vai dar 1170. Dividindo isso por 1000, vai ser aí 1,17 mol por litro de cloreto, beleza? Aqui eu não posso esquecer que é específico para o cloreto. Eu vou calcular depois para o cálcio e para o H+. Isso aqui é para o cloreto. Show? E olha só, o cloreto está próximo aqui da concentração de HCl, porque mesmo multiplicando por 2 essa aqui de cima, eu usei um volume que é mais que o dobro, né? Então ele acabou se aproximando mais da concentração ali do HCl. Agora vamos calcular para o íon Ca2+. Para o Ca2+, eu não preciso fazer multiplicação por 2. Por quê? 1 mol de CaCl2 vai gerar 1 mol de Ca2+. Para o H+, eu também não vou ter que fazer multiplicado por 2, porque é 1 mol para 1 mol. Só que tem um porém aqui. Só tem cálcio na solução 1. Repara só, não tem cálcio na solução 2. Então o que eu faço, Felipe, quando acontece isso? O M2V2 se refere à molaridade de cálcio na solução 2. M1V1 é a molaridade de cálcio na solução 1 vezes o volume dela. M2V2 é a molaridade de cálcio na solução 2. Só que não tem cálcio na solução 2. Então isso aqui, M2, é 0. Então não importa o quão alto o volume seja,
ele vai aparecer no volume final, mas eu não vou multiplicar ele por nada, porque vai dar zero de qualquer forma, beleza? Então o M1 aqui vai ser os 0,25 vezes os 330 ml, vai ser igual à molaridade final para o cálcio, vezes o volume final, que é aqueles 1000 que a gente já viu. 330 vezes 0,25 é a mesma coisa que dividir por 4, beleza? Então vai dar 82,5 divididos por 1000, a molaridade final vai ser 0,0825, que eu vou deixar em notação científica, né, mestre? Pô, 8,25 vezes 10 a menos 2, beleza? Pura, 8,25 vezes 10 a menos 2. Perfeito, isso mesmo. O que? Mols por litro. Beleza? E agora, isso aqui é para o cálcio 2+. Show de bola. Fizemos aí para o íon cloreto, fizemos para o cálcio, falta só fazer para o H+ agora. Então, vamos para o íon H+. Organiza a tua resolução, isso é muito importante. Beleza? Se você não tem essa organização, passe a ter. Ela é o melhor hábito que você vai conseguir na tua vida de estudos. O íon H+, se a gente olhar ali em cima e reparar, ele não tem na solução 1, ele só tem na 2. Então, o que eu vou fazer para o H+? Aqui, eu até posso escrever M1V1, que vai ser a molaridade de H+ na solução 1, que é 0, mais M2V2 igual a MFVF. Só que a molaridade do H+ na solução 1 é 0. Por quê? Não tem H+ lá. Então, M1V1 vai dar 0. O que a gente vai ter aqui no final? O M2V2, que é 1,5 vezes 670. E isso aqui vai ser igual à molaridade final para o H+, vezes o volume final, que são os 1000 ml que a gente já viu. Então, a molaridade final ela vai ser 670 vezes 1,5, a gente já viu que é 335 mais 670, 1005. 1005 divididos por 1000 vai dar 1,005. Eu posso aproximar aqui para efeitos de dignidade para 1 mol por litro. Isso aqui é específico para o íon H+. Beleza? Então essa vai ser a concentração de H+ no final. Agora observa um fato que é interessante aqui. A concentração de cloreto, a de cálcio e a de H+. A de cloreto, 1,17. A gente já entendeu o porquê. Porque mesmo multiplicando a do CaCl2 por 2, o volume de HCl é mais que o dobro. Então, com certeza, vai ficar mais próximo de 1,5. Agora, a do H+, ela era 1,5 e ela passou a ser 1. Ou seja, eu só diluí. E a do Ca2+ era 0,25, ou seja, 2,5 vezes 10 a menos 1, e passou a ser 8,25 vezes 10 a menos 2. Ou seja, o Ca2+ e o H+, eles foram mais diluídos do que o Cl-. Beleza? O Cl- eu também diluí, porque ele diminuiu a concentração em relação à máxima aqui. Agora, o Ca2+ e o H+ sofreram mais essa diluição, porque ele só tem em uma solução. No caso, o Ca2+ só tem na solução 1, o H+ só tem na solução 2. Beleza? Vamos ver aqui um último exemplo, esse aqui caótico. Solutos diferentes sem nenhum íon em comum. A gente tem aqui a primeira solução, que é de KBr, 0,7 mol por litro, volume de 75 ml. A solução 2, que é de Li2, CO3, 1,5 mol por litro, volume de 200 ml. E a terceira solução, sulfato de alumínio, Al2SO4, 1,2 mol por litro, volume de 125 ml. Eu quero a molaridade final para todo mundo, beleza? Então, vamos por parte. A gente tem aqui, primeiro, as reações de dissociação. O KBr
a gente vai dissociar em A mais e Br-. O Li2CO3 a gente vai dissociar em 2Li mais CO3 2-. E o Al2SO4 3 a gente vai dissociar em que? 2Al 3 mais 3SO4 2-. E aqui a gente já começa a enxergar as proporções. Felipe, fazendo de uma maneira mais prática, seguindo ali a filosofia do exemplo 2. Eu tenho 1 mol de KBr, 1 mol de K+, 1 mol de Br-. Então a concentração de KBr ela é igual à concentração de K+, que é igual à concentração de Br-, porque só tem proporção 1 para 1. Beleza? Aqui já no carbonato de lítio, a gente tem uma proporção diferente da 1 para 1, que é qual? A gente tem 1 mol de Li2CO3, gerando 2 mols de Li+, e 1 mol de CO3 2-. Então aqui é 1 para 2 para 1. Beleza? E aqui no Al2SO4 3, deixa eu jogar esse 1 mol aqui para o meio para você não achar que é só 1 mol de lítio. 1 mol de Al2CO3. E 1 mol de Al2SO4 3 vai dar 2 mols de Al3+, 2 mols de Al3+, e 3 mols de SO4 2-. Então, qual vai ser o esquema que a gente vai fazer aqui para calcular a concentração desses íons, né? Eu sei aqui que a concentração do Li2CO3 ela vai ser igual à do CO3 2-, porque a proporção entre eles é 1 para 1. Mas eu sei que a concentração do Li+, ela vai ser 2 vezes a concentração do Li2CO3. Beleza? 2 vezes, por quê? Porque cada 1 mol de Li2CO3 gera 2 mols de lítio. Aqui embaixo, a gente não vai ter equivalência. Então, a concentração de Al3+, ela vai ser o quê? 2 vezes a concentração de Al2SO4 3, supondo que ele esteja, obviamente, totalmente solubilizado. 2 vezes a concentração de Al2SO4 3, beleza? E aqui a concentração do sulfato, do SO4 2-, vai ser 3 vezes a concentração do Al2SO4 3. Por quê? Porque cada Al2SO4 3 libera 3 sulfatos. Então, vamos calcular essas concentrações finais aí, começando pela solução do KBr. A gente consegue calcular a concentração de potássio e a gente já vai ter a de bromo. Por quê? Eles vêm do mesmo lugar na mesma concentração. Então a gente calcula a concentração de um, a gente já sabe a concentração do outro. Olha que maravilha. Então, para o íon K+. Lembra que aqui é exclusivo para o K+. M1V1 mais M2V2 mais M3V3. Molaridade, isso aqui é igual a molaridade final vezes volume final. Molaridade do potássio na solução 1, 0,7. Beleza? Só tem potássio na solução 1. Então a molaridade 2 é 0 e a molaridade 3 é 0. Beleza?
Se a molaridade 2 e 3 são zero, a gente pode cortar eles da equação, então vai ficar 0,7 vezes 75 são iguais à molaridade final vezes esses volumes aqui somados. A gente vai ter um volume final de 75 mais 125 dá 200, 200 mais 200, a gente vai ter um volume final de 400 ml. Então, aqui a gente vai ter 400, beleza? Molaridade final vai ser igual a 0,7 vezes 75 divididos por 400. 75 não é divisível por 400. 0,7 vezes 75 divididos por 400, a gente vai ter aproximadamente aí 0,13 mol por litro de potássio, que vai ser igual à concentração do bromo, beleza? Então, isso aqui é igual à concentração do brometo, beleza? Que é igual a 0,13 mol por litro. Por que é igual, Felipe? Porque eles vêm do mesmo lugar na mesma proporção. Entendeu? Então, eles têm a mesma concentração. Eles não vêm de mais de um lugar. E do lugar que eles vêm, eles estão na mesma proporção, 1 para 1. Ou seja, se eu sei a concentração de um, eu sei a do outro. Para desmontar, entre aspas, o KBR, eu pego um K mais e um BR menos. Então, se eu sei quantos K mais tem pelo volume, eu sei quantos BR menos, porque eles vêm do mesmo lugar. Beleza? Pura? Então, achamos a concentração de K mais e de BR menos. E agora a gente vai fazer para o íon Li+. Para o íon Li+. Beleza. Aqui a gente vai ter a mesma coisa. M1V1, M2V2, M3V3. Só que tem um porém aqui. Na solução da qual ele vem, que é a solução 2, a concentração dele é 2 vezes a concentração do carbonato. Então, aqui eu tenho que multiplicar por 2. Na concentração da solução 1, ele é 0. Na concentração da solução 3, não tem lítio também. Então, isso aqui já vai ser igual à molaridade final vezes o nosso volume final, que é 400. 2 vezes. Quanto é M2? 1,5 e 200. Então, 2 vezes 1,5 vezes 200 é igual à molaridade final para o lítio vezes 400. E aí a gente vai ter molaridade final, vai ser 2 vezes 200, já dá 400. 400 vezes 1,5 divididos por 400. E aí eu simplifico 400 com 400, eu vou ter aí 1,5 mols por litro. Beleza, isso aqui é pro Li+. Felipe, eu não tenho a relação do Li+ com o carbonato? Se eu sei que a concentração do carbonato é igual à do carbonato de lítio, e eu sei que a do lítio é 2 vezes essa do carbonato, eu posso dizer que a concentração do lítio é igual a 2 vezes a concentração do carbonato. Por quê? Se a do carbonato é igual à do carbonato de lítio, se essas duas são iguais, e eu estou relacionando a do lítio com a do carbonato de lítio, eu posso relacionar direto com a do carbonato. Se eu sei que a concentração do lítio é 1,5, então a concentração do íon carbonato vai ser 1,5 sobre 2, que vai dar 0,75 mol por litro. Então aqui eu já consegui, em uma, digamos, né, 1,5 paulada, eu já consegui pegar as duas concentrações.
a de lítio e a de carbonato, igual eu fiz aqui para pegar potássio e brometo. E agora só falta a do alumínio e a do sulfato. Então, vamos pegar a concentração aqui do alumínio, beleza? Deixa eu alinhar com o de cima, tá? Para o íon alumínio. Eu botei alumínio? Botei nas outras o íon, né? Então Al3+ aqui, não tem problema. Vamos lá. Para o íon Al3+. E aqui a gente vai ter o mesmo procedimento anterior. M1V1 mais M2V2 mais o M3V3, ele vai ser multiplicado por quanto? Já que eu estou liberando 2 mols de alumínio para cada um de sulfato de alumínio, eu multiplico ele por 2. E isso aqui vai ser a molaridade final vezes o volume final. A gente sabe que não tem alumínio na solução 1, então a molaridade dele na 1 é 0. A molaridade dele na 2 também é 0, porque não tem. Só tem ele na 3. Molaridade da solução 3, 1,2 em volume de 125. Então fica 2 vezes 1,2 vezes 125 igual a molaridade final vezes os 400. Molaridade final vai ser 2 vezes 125, dá 250. Vamos jogar isso para o outro lado dividindo antes, que a gente consegue simplificar e eu acho que fica mais fácil. 400 está aqui dividindo. Então a gente simplifica o 2 com o 400, vai dar 200 embaixo e 1 em cima. 1,2 vezes 125 vai dar 125 mais 25. Então, 150. 150 dividido por 200. Felipe, como é que você fez essa conta? 0,1 é 10% de 125, 12,5. 0,2 é 20%, 12,5 mais 12,5 dá 25. 25 mais 125, 150. Então aqui eu vou ter, simplificando esses dois valores aqui por 5, eu vou ter 3 sobre 4, que vai dar 3 dividido por 4, vai dar 0,7 alguma coisa? 0,75. Beleza. Então aqui eu tenho 0,75 mol por litro para o Al3+. Beleza? Então achamos aí a concentração do Al3+. Show de bola. E agora a gente vai fazer a concentração para o SO4. Será que a gente consegue fazer naquele mesmo esquema que a gente fez para o outro? A gente não sabe que a concentração do Al3+ é 2 vezes o do Al2SO4 e que a do SO4 2- é 3 vezes? Então, será que a gente consegue? Eu acho que é melhor, menos arriscado, não fazer dessa forma. Então, eu vou dar a sequência aqui para o íon. Se você tiver confiante, faz nessa proporção. Você vai ter que jogar o 2 do Al2SO4 dividindo o Al3 e o 3 do Al2SO4 dividindo o SO4. Então ficaria concentração de Al3+ sobre 2 é igual à concentração do SO4 2- sobre 3. Essa seria a relação que você utilizaria caso você quisesse fazer direto. Vamos fazer na segurança aqui, beleza? E aqui, mesmo esquema. A gente vai ter M1V1 mais M2V2 mais. E aqui o M3V3 eu vou multiplicar por 3. Por quê? Porque são 3 mols de sulfato para cada 1 mol de sulfato de alumínio. Lembra lá da reação? Olha a reação aqui, ó. 3 mols de sulfato para 1 mol de sulfato de alumínio. Ou seja, aqui, molaridade 1
0. Molaridade 2, 0. Por que 0, Felipe? Não tem sulfato nessas soluções 1 e 2. E a molaridade do sulfato vai ser 3 vezes a molaridade do sulfato de alumínio. Isso aqui tudo MF vezes os nossos 400. Molaridade final vai ser 3 vezes 1,2 vezes 125 divididos por 400. A gente pode chamar 3 vezes 1,2 vezes 125 de 450, já que 1,2 vezes 125 é 150, então isso aqui dá 450 sobre 400. E simplificando esse 0 com esse 0, 45 sobre 40 dividido os 2 por 5, 9,8, que vai dar igual... Vou jogar isso aqui um pouquinho para a direita para eu conseguir ter um espacinho para trabalhar aqui. E isso aqui, 9 sobre 8, vai dar 1, alguma coisa. 1,125 mols por litro. É isso aqui. Para a direita. 1,125 mol por litro de SO4 2-. Então, aqui eu termino de fazer esse exemplo. Falei que era um exemplo caótico, de fato é um exemplo caótico. Não consigo ainda jogar esses caras um pouquinho para cá. Beleza, povo? E com isso a gente fecha a aula de hoje. Quem quiser tirar o print está aí na tela. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, curte esse vídeo, se inscreve no canal. Aproveita que o iFood está chegando na casa de alguém. Se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo aí com os seus amigos. Demorou? Um beijo grande. Se tiver qualquer sugestão, vontade, pedir um vídeo novo, pode deixar aqui nos comentários. Já? Beijo grande, se cuidem. Até a próxima.